importância dos pais na vida dos filhos. A importância dos pais na vida dos filhos é o tema que a gente vai estar abordando hoje, e a nossa irmã querida Stephanie tem aqui algumas perguntas, né, para a gente estar respondendo, e se você tiver alguma pergunta também, você pode estar fazendo também, tá? Não digo que terei todas as respostas, mas eu, como pai de filhos já casados e avô, então já tenho alguma experiência para compartilhar, né, e como pastor também, então isso agrega muito. Eu acho que vou poder estar passando alguns conselhos interessantes aí para você que é pai e para você que é mãe também, né? E como tá difícil hoje em dia criar filhos, com tanta novidade aparecendo por aí e com tanta agressão contra a família, né? Agressão moral, agressão ideológica contra a família, né? Talvez a gente esteja falando também sobre isso. Mas vamos lá então, vamos às perguntas. Certo. E a primeira pergunta é: por que é tão importante a presença dos pais na vida dos filhos? Bom, toda criança, quando ela vem ao mundo, ela vem com o HD vazio, né? Assim, a princípio, né? Porque, na verdade, a consciência da criança, a memória dela já é projetada desde da fecundação, praticamente, né? A ciência já descobriu que a criança, ela sente, ela armazena emoções já no ventre da mãe. Então, essa interação dos pais com os filhos, elas devem começar já no processo de gravidez. Tá? Por exemplo, se a mãe tem uma gravidez indesejada, o feto sente esse indesejo da mãe, né? Se a criança é esperada, se ela é amada e a mãe acaricia, né, bota a mão assim na barriga e fica alisando, fica cantando o filho, então isso vai passar para ele, já vai produzir na mente dele algo positivo, de que ele está sendo amado, de que ele está sendo esperado, né? Então, daí a importância dessa interação, né, dos pais com os filhos. E no decorrer da vida da criança, né, quando ela já vem ao mundo, quando ela já é gente, vamos dizer assim, já é gente que já interage nesse mundo, tá? Então ela vai precisar de referências. Isso é importante, né? Então daí a importância da presença dos pais na vida dos filhos, para eles serem referências, para eles serem também norteadores dos filhos. Stephanie, você é filha, né? Quantas vezes você já ouviu não dos seus pais, não é verdade? Já, várias. Aliás, na nossa infância a gente ouve mais nãos do que sims, né? Não mexa aí, não faça isso, não desça por aí e tal, né? Então a gente ouve muito não. Então, tudo isso, né, esses nãos, esses sims, o abraço, até uma bronca, até um puxãozinho de orelha, né, até uma surra, tá? Agrega ao filho. Agora, é claro, tudo nas devidas proporções e pelas devidas razões, né, Stephanie? Você apanhou muito quando era criança? Apanhei. Era mesmo? Ela não tem jeito. Kelvin, né? Ela não tem jeito de que apanhava tanto assim, não, né? Ela é tão quietinha, vai ver que é por isso. Que ela é tão quietinha, tão assim acanhada, acho que é porque apanhou muito. Ou apanhou pouco. Apanhei muito. É mesmo. Então, mas cada surra valeu a pena? Ou você achou que alguma surra foi injusta? Olha, alguma deve ter sido injusta, mas valeu a pena. Eu acho que é um aprendizado. Amém, glória a Deus. Então é isso. Voltando à questão, né, da importância, né, da presença dos pais na vida dos filhos. Porque os pais são referências, eles são protetores também. Tá? Hoje a gente está cercado de caminhos, até mesmo de modo virtualmente falando, né, a internet, as redes sociais, as influências na escola, as influências na rua, né? Então a gente está cercado por essas más influências, e os pais, então, eles têm a obrigação, eles têm essa responsabilidade, tá, de construir uma cerca protetora para os filhos, e essa cerca ela vai se ampliando à medida que ele vai crescendo, né? Assim, a gente vai sendo cada vez mais
vai consentindo, vai abrindo cada vez mais o espaço para o filho à medida que ele vai crescendo e assumindo maturidade para lidar com um espaço maior de relacionamentos, né? Até chegar à idade escolar, à idade da adolescência, enfim. Mas sempre é importante a presença dos pais, porque os pais têm que ser as principais referências na vida dos filhos. Sim, tem mais pergunta? Tem. Vamos para a próxima. Qual a idade em que esta presença é mais significativa? Ótima pergunta, né? Qual idade que essa presença passa a ser mais significativa? Na verdade, em todas as idades, né? Em todas as idades é importante, né? No nascimento, na puberdade e tal. Mas cada idade, o tratamento é diferente. Por exemplo, na infância, a criança ela precisa de carinho, ela precisa de colo, ela precisa de beijo, ela precisa do contato ali para se sentir amada, né? Mas à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo outras necessidades que os pais têm que estar ali para cuidar, né? Chega a idade escolar, ele leva para a escola, atrás da escola, ele vai se envolvendo com a vida dos seus filhos, chega na fase da adolescência, e a fase da adolescência talvez seja uma fase mais crítica e confusa para os pais, porque o adolescente, ele chega numa fase que ele não se sente homem, também não se sente menino, né? Ele passa por uma crise de identidade. Você já passou por isso, né, Kelvin? Ou está passando ainda, nem com a cara de adolescente, né? Né? Ele já é grandinho para algumas coisas e ainda é criança para outras, né? E às vezes o filho fala: minha mãe disse que eu sou muito pequeno para isso. E depois, em outra situação, minha mãe disse que eu já estou grandinho para fazer essas coisas. Verdade. Então, o adolescente, ele passa por essa crise de identidade e os pais, eles têm que ajudar o filho a passar por essa crise, que é a fase das indecisões, é a fase também em que ele precisa de um referencial de vida mais próximo. Você pode ver que a iniciação de drogas, da sexualidade e de outras coisas nocivas, tá? Elas se avultam na adolescência, porque o adolescente ele tem aquela sede de ser aceito num grupo, né? Então, uma ansiedade assim por ser aceito de um determinado grupo, e é daí que alvorece também os bullying, né? Aquelas coisas assim que a gente já passou por isso, eu mesmo passei muito por isso, né, minha experiência, mas tudo isso traz uma maturidade pra gente, né? Eu sou de um tempo que não se falava em bullying, né? Eu tinha as pernas compridas antigamente, então eu tinha um apelido que eu nem vou te falar, tá? Para esse apelido não voltar, né? Mas eu era perneta. Eu era. Graças a Deus, Deus foi consertando. E tinha outros. E que na adolescência a gente passa por isso aí, né? Inclusive fica sendo até uma marca só que você até nem liga. Mas hoje não. Hoje qualquer coisinha, né? Já é bullying, já a pessoa já, né? Nós estamos vivendo a geração do mimimi. Então, eu vejo assim que agora, no caso da pergunta que você fez, resumidamente falando, a fase que eu vejo, né? É mais em que o... Qualquer pergunta? Fugiu do tema, não. Qual a idade em que esta presença é mais significativa? Sim, isso. Ou seria a fase, né? No caso, a fase. É. Na adolescência, eu acho que os pais têm que estar mais atentos e mais próximos, porque é a idade das escolhas, talvez as principais delas, né? Adolescência. Se você tiver alguma pergunta também, eu souber responder, fica à vontade aí, tá? Aqui a nossa irmã Lourdes está aqui. Boa tarde, Harmonia dos Sons, assunto muito relevante. Obrigado, Maria de Lourdes. Deus te abençoe. É Lourdes Santos, né? Maria de Lourdes. Pode ser que tenha Maria também no nome, não sei. A terceira pergunta é assim: a terceirização na educação dos filhos, quais as causas e consequências? Terceirização. Está muito em moda hoje terceirizar a educação dos filhos. Agora, isso começou, amados, eu vou procurar tomar muito cuidado com o que eu vou falar para não sugerir
a tendência, como é que fala, machista ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas a terceirização da educação dos filhos, ela teve seu impulso maior quando o mercado de trabalho pediu que as mães, as mulheres, pudessem sair de casa para trabalhar. Que antes, muito tempo atrás, né, trabalhar fora era mais a responsabilidade dos pais. A mãe ficava com os filhos, criando os filhos ali e tudo. E aí, então, mudou a configuração com a Revolução Industrial, inclusive, né? Abriu-se então o mercado de trabalho para as mulheres. É claro que a mulher encontrou seu espaço na sociedade, mas por outro lado trouxe também uma inadequação em relação à criação dos filhos. E aí começou-se então a terceirizar a educação, porque agora a mãe e o pai trabalham para o sustento da casa. E quem fica com os filhos? Aí surgiram as escolas. Né? Bom, escola, legal, muito bom. Agora, não sei, antigamente, há muito tempo atrás, quem cuidava da educação, inclusive da formação, eram os pais, né? E hoje está voltando a se discutir esse tema, né? Será que a escola realmente é a melhor, vamos dizer assim, fonte de educação dos filhos? Ou seja, estatizar a educação dos filhos? Então, é um tema para se discutir, até porque o Estado ele não tem a preocupação que um pai tem, né? O Estado é o Estado é coisa abstrata. Então, hoje, essa terceirização, ela pode ser feita ou através da escola, a criança que passa bastante tempo na escola, é claro, o pai e a mãe precisam trabalhar, então a escola acaba sendo uma segunda casa, ou onde o filho passa a maior parte do seu tempo útil, numa escola. Tem o lado bom, que ele interage com outras escolas, ele é cuidado e tudo, mas tem o lado ruim também, porque o contato com os pais, então, fica muito restrito. Né? Fica muito restrito. E tem também um outro fator que eu acho que é mais perigoso, é a terceirização da educação por conta da internet. Né? Hoje os pais, muitos deles, não vou generalizar, mas não querem ter preocupação com os filhos, assim, de dar atenção, de dar carinho, de gastar tempo com o filho. Então ele dá um celular para o filho, bota o filho na frente de um computador e aí o filho fica lá quietinho. Você pode ver que, olha, o filho no computador ele não dá um pingo de trabalho, né? Verdade. Você bota ele lá assistindo alguma coisa ou brincando no joguinho, alguma coisa assim, não dá um pingo de trabalho. Por outro lado, é ruim porque você perde o contato com seu filho. Você perde essa ligação familiar com seu filho. E hoje, inclusive, Stephanie, está muito comum as pessoas estarem lá, pai, mãe e filhos, na mesma casa, no mesmo ambiente, mas mentalmente eles estão cada um em um lugar diferente, ou seja, cada um com celular aqui, ó. Tá todo mundo na casa, mas cada um com seu celular. Né? Então, isso é ruim. A família está reunida, mas ao mesmo tempo o coração deles estão em outro lugar. Então, lá em casa, a gente tem, ainda que meio assim, às vezes deixa um pouco a desejar, reconheço, mas sempre que a gente pode, hoje mesmo a gente teve um almoço em família lá, em que a gente bate papo, né? Meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos, tá tudo ali na mesa, e a gente conversa. Eu acho, né, tão gostoso e tão benéfico isso, e a gente sempre teve isso na nossa casa, né? Principalmente na mesa. Quando você vai almoçar, é aquele momento que você tem com toda a família reunida, isso é tão gostoso, todo mundo comendo junto ali, falando, conversando, interagindo, isso fortalece a família. Então, a internet, muitas vezes, as redes sociais, acabam sendo criadores dos nossos filhos, tutores dos nossos filhos, e acabamos então, por assim dizer, terceirizando a educação dos nossos filhos às redes sociais, à internet. E muitas vezes, quando a gente vai abrir o olho para essa realidade, a gente já perdeu os filhos. Infelizmente, eu sei de muitos casos que isso de fato aconteceu. Né? Pais que quando vão se deparar com a realidade, meu filho, cadê ele? Teu filho saiu de casa, está nas drogas, ou sabe lá onde anda, o filho desviou-se da igreja, porque muitas vezes faltou a figura do pai, a presença do pai na criação do filho.
ou seja, a educação do filho foi terceirizada, né? Então ela pode ser terceirizada ou pela escola menos mal, né? Porque vai na escola, se presumidamente falando, para aprender português, matemática, interagir, né, com outras crianças, tal, isso é benéfico. Mas o momento que você tem ali com seu filho em casa, você deve aproveitar da melhor maneira possível. Depois, acho que tem alguma pergunta relacionada a isso, que eu vou contar a experiência para você. E da criação dos meus filhos, né? Então, estou falando como um pai que criou seus filhos, né? Não de modo perfeito, claro, porque ninguém é perfeito, né? Mas muitas coisas nós acertamos e eu quero dar a dica para você depois, ok? Então é isso. Certo. A quarta pergunta: como conciliar o trabalho e a presença dos pais na vida dos filhos? Isso. A gente falou anteriormente, né, que essa coisa o homem sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar e o filho fica ali ou na escola ou em casa sozinho, muitas vezes, com a televisão ligada, com o computador, com o notebook, ou com a babá, né? Enfim, você acaba sendo forçado a terceirizar a educação dos seus filhos, né? E aí, como conciliar isso aí? Porque, amados, eu costumo dizer que os filhos, eles preferem ou eles precisam mais da presença do que dos presentes, né? Então, o melhor presente que você pode dar ao seu filho é a sua presença na vida dele. Então, você que trabalha, né? Vamos supor um pai que quando ele sai para trabalhar, o filho está dormindo, e quando ele chega em casa, o filho está dormindo de novo, né? Então, quase não tem contato por conta do trabalho. Mas você precisa de um jeito. O mínimo de tempo que você puder ter com seu filho é pouco tempo, mas que seja um tempo de qualidade, um tempo que você vai dar toda a atenção para os seus filhos, porque tem situação na vida do filho, às vezes pode não ser tão importante para o pai, mas uma conversa que você tem com o seu filho, uma brincadeira que você tem com o seu filho, para você pode não parecer muita coisa, mas para o filho é super importante. Tá? Uma vez, redigindo uma palestra sobre esse mesmo tema aí, eu dizia o seguinte, que o que é importante para você não precisa ser importante para o filho, mas tudo que é importante para o filho deve ser importante para você, porque você está formando ele, né? Nossa. Então, nós precisamos entender isso. O tempo de qualidade, porque às vezes o pai está até em casa mais tempo, mas ele não dá atenção para os filhos. Aí não resolve nada, é até pior, né? E o filho, ele precisa disso, a não ser que ele já esteja viciado na solidão, porque acostumou tanto a ficar só, que ele viciou, e aí é ele que não quer. E aí já é, muitas vezes, até patológica essa situação, a solidão do filho, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado em relação a isso. Aproveitar, você tem pouco tempo com seu filho, então que seja um tempo de qualidade, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, Stephanie, Juliana tinha 3, 4 anos, Daniel tinha 2. Eles têm uma diferença de idade de 2 anos. Hoje Juliana tem 30 e poucos e Daniel tem também 30 e poucos, né? Nem sei direito a idade dos meus filhos. Mas eu me lembro até hoje, e eles também, e às vezes eles fazem menção de situações que eu me esqueci. Eles mesmos falam: pai, era tão gostoso quando a gente brincava disso, brincava daquilo. Alguns brinquedos que meus filhos brincavam, eu mesmo fazia. Uma vez eu fiz esse jogo de dados, né, que tem aquele, você vai contando as casas, você joga o dado, vai contando as casinhas até chegar, né, primeiro. O nome, eu podia até ter patenteado, não patenteei, né, o caminho para o céu. Então eu estava evangelizando eles jogando. Então brincava eu, a mãe deles e eles, né, os dois, Daniel e Juliana. Aí, o Jonatas ainda não tinha nascido, meu terceiro filho. E aí tinha ali a escadinha, né? Então, quando o nome deles caía na escadinha, eu assim: parabéns, você falou a verdade para sua mãe. Sobe, né? Pula até a terceira casa, aí tá a escadinha que me leva e tal. Aí, se o dadinho caía num outro quadradinho lá, olha, você mentiu, vamos supor, né? Você mentiu pro coleguinha da escola, volta a 6 casas.
Então, sempre assim, né? Uma coisa que ia acontecer de bom, então a gente fazia essa relação até chegar no céu. E aí depois tinha toda uma didática. E até hoje eles lembram. Aí, como eu falei, não fomos os pais perfeitos, mas nós aprendemos assim que antes da gente casar, nossos padrinhos nos aconselharam o seguinte, que o cônjuge é prioridade na família. O Abel e a Irene, que foram nossos padrinhos de casamento, né? Casei em 84, então tem uns 35 anos de casado, mais ou menos. Chega uma idade que a gente esquece, né, precisamente, mas mais de 30 anos de casado. Então, eles diziam assim para nós, olha, Zé Carlos, me chama de Zé, você vai fazer uma aliança com a Deia, você vai casar com Deia, então... você não vai fazer uma aliança com seus filhos, não é no dedo dos seus filhos que você colocar uma aliança e vai jurar amor eterno, é com sua esposa. É interessante isso, né? A gente faz juramento de até que a morte o separe, não é com os filhos, é com a esposa. E a base da família não está nos filhos, está nos pais. E a gente precisa reaprender isso, né? E então, assim, o que a gente aprendeu, e a Abel e a Irene, a gente os escolheu por padrinhos porque a gente via a vida deles. Eles tinham 2 filhos, né? E a gente via, poxa, e eles realmente foram nossos padrinhos no sentido assim, eles nos deram conselhos, sabe, baseado na experiência deles. Eles diziam assim, olha, os filhos, eles não são mais importantes que o cônjuge. Talvez em algum momento você vai precisar, claro, né? O filho, ele requer mais cuidado. Mas em termos de prioridade, é o cônjuge. Nós aprendemos isso. E aí tem uma série de situações que talvez a gente venha discutindo uma outra oportunidade, né, sobre isso, como criar filhos. Talvez a gente traga alguns outros dados nesse sentido. Mas uma coisa que ele falava, eu sempre repito, né? Ele disse assim, olha, outra coisa, a maior dádiva que você pode dar para os seus filhos não são presentes, mas a presença, né? Esteja sempre presente na vida dos seus filhos. Quando você estiver com ele, dê toda a atenção que ele precisa. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Porque às vezes você pode estar até ali com seu filho, mas você está ali no celular conversando com outro e tal, e o filho está lá querendo sua atenção e você não está podendo dar essa atenção que ele precisa. Então nós precisamos aproveitar, ainda mais hoje nesse mundo tão corrido que nós estamos vivendo, a gente tem pouco tempo, né, para as coisas que são importantes. E muitos pais tentam compensar a ausência na vida dos filhos com presentes e não resolve. O filho, ele vai receber o presente, vai gostar do presente. Presente é aquela coisa, é a alegria do momento, né? E depois passa a alegria e aí daqui a pouco vem a tristeza de novo. Mas a presença não, a presença ela te marca. A presença dos pais, ela nos marca. Assim como marca positivamente, marca negativamente também a ausência, né? Ou a presença de uma forma agressiva também, isso aí marca negativamente também. Certo. Como conciliar... já fez essa. É correto estabelecer limites? Por quê? Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui. Obrigado. Todos nós precisamos de limites. Até o adulto, ele precisa de limites. Por exemplo, o que nos limita hoje de fazer o que a gente quer são as leis. Tem um ditado que diz que o meu direito termina onde começa o seu, né? Então, nós somos limitados por leis. E ainda bem que somos, né? Porque já pensou se a gente não tivesse limite? Então, a criança, ela precisa desde cedo aprender a respeitar limites. Tá? E quando esses limites são desrespeitados, a criança, então, ela incorre numa infração. E se ela não é corrigida, ela começa a entender que ela não precisa de limites. E aí, quem vai sofrer na mão dessa criança? O professor, a babá, os coleguinhas, né? Porque a criança, ela vai se sentir dona de tudo. Porque não teve limites. Os pais não impuseram limites, fizeram todas as vontades. Tá? Porque o contrário de impor limite é fazer todas as vontades. Tá? Então, eu defendo a seguinte ideia, Stephanie e Kelvin.
você não precisa dar tudo que seu filho quer, mas você tem que dar tudo que ele precisa. Né? Assim como Deus não dá tudo que a gente quer, mas com certeza Ele dá tudo que a gente precisa. Tudo. E às vezes, nem sempre o que a gente precisa é aquilo que a gente deseja. Por exemplo, um filho não deseja uma surra, né? Mas às vezes ele precisa, não precisa? Precisa. E Stephanie, que eu diga, né? Diz que apanhava todo dia. Todo dia não, mas apanhava. Quase todo dia. Apanhou muito, né? Então, então a gente precisa, né, e colocar esses limites para que os nossos filhos, mais tarde, eles entendam que eles não são donos do pedaço, eles têm que obedecer regras, têm que obedecer às leis e têm que respeitar os limites do outro também, ou a liberdade do outro. E tudo começa em casa, no contexto da família, né? A família é a primeira sociedade que a criança vai interagir. Então, os primeiros aprendizados, os primeiros passos, a primeira interação é com a família. Então, é no seio da família que a criança vai aprender a interagir com o mundo lá fora, né? Alguém já disse uma vez que a gente não cria os filhos pra gente. E é verdade, né? Eu criei meus filhos com todo amor e carinho, daqui a pouco vai lá um casando daqui, outro casando de lá, né? Então eu criei minha filha para um homem que ia tomá-la por esposa e eu criei meu filho, eu e minha esposa, né? Criamos nossos filhos, né? Meu filho para uma moça que ia se casar com ele, que graças a Deus os dois deram certo, né? E eu estou terminando de criar um terceiro filho, que em nome de Jesus futuramente também vai sair de casa para se casar. Mas você percebe que nós temos o dever de amar os nossos filhos até o fim, né? Vamos sempre amar os nossos filhos, assim como Deus nos ama. Mas a nossa aliança é com o cônjuge. Forte, né? É com o cônjuge. E são valores que a gente precisa resgatar, né? Eu estava como é que se diz? Assistindo uma palestra em que a psicóloga dizia o seguinte: ela não devia ser cristã, né? Então ela falava dentro do ambiente acadêmico dela, que assim, se você não é feliz no casamento, então você não é obrigado a continuar casada, né? Casado. E indo por essa vereda, né? Assim, a princípio pode até fazer sentido, mas já pensou, amados, se todo casamento, que numa infelicidade que você tivesse, você separasse da pessoa, porque felicidade, na verdade, ela é oscilante, né? A felicidade é oscilante. Não tem hora que você está muito feliz e não tem hora que você quer matar um, né? Matar talvez não, mas sumir, desaparecer. Então, a felicidade é oscilante. Muita gente, muitas vezes, pauta a sua felicidade em circunstâncias. E aí fica aquela, vou separar porque não dá mais, né? Fizeram uma pesquisa uma vez, há muito tempo atrás, e com pessoas que queriam se separar, né? E das pessoas que se separaram e contraíram outro casamento, se casaram de novo, quanto por cento dessas pessoas foram felizes no segundo casamento? Então teve uma porcentagem, né? E dessas pessoas que se divorciaram, quantas que voltaram atrás ou enfrentaram problemas no casamento, né, e não se divorciaram, voltaram atrás? Quantas dessas pessoas alinharam suas vidas e hoje são felizes? Ou seja, pensaram em se divorciar, não se divorciaram e hoje são felizes. Então, teve assim uma estatística, que eu não me lembro os números, mas que era interessante a gente observar. Pessoas que superaram seus problemas familiares, mantiveram ali a sua integridade, ou seja, não se deixaram levar por desavenças momentâneas, que parece que é o fim, o casamento acabou, não existe mais remédio e tal, você vai e separa, e aí você casa com o outro pensando que vai resolver o problema e às vezes piora, né? Não estou dizendo que isso sempre acontece, mas muitas vezes acontece. Agora, quando você supera esse problema, essas dificuldades, você vai se alinhando, você vai aprendendo, porque olha, pasmem vocês, amados, são justamente nas desavenças, nos problemas, nas brigas que a gente se torna uma só carne. A gente precisa entender isso. Porque quando você casa, já aprende aí, veja, um dia você vai se casar, né? Pegando a dica. Vai pegando aí. Você vem de uma criação diferente. Seu noivo, né, a pessoa com quem você vai casar, vem de uma outra criação.
Bom, partindo do princípio de que você é do sexo feminino, ele é do sexo masculino, né? E a gente defende casamento hétero, né? Bom, então, vocês já são diferentes na anatomia. Já é um problemão, não é? Exatamente. É o mesmo problema que une vocês é o mesmo que separa. Então tem que aprender a administrar isso. Porque os dois veem a vida de modo diferente, né? Você vê a vida colorida, o homem vê a vida mais em preto e branco. Né? Então, muitas vezes, aquilo que é importante para você, para ele não é. Aquilo que você consegue ver com outros olhos, ele vê. Então, tem todo um desdobramento nisso aí. E aí, é natural que haja desentendimentos. Ou seja, o que é um desentendimento? É que um entende de um jeito, outro entende de outro, e aí os dois se desentendem. Né? Até chegar no entendimento. Chega uma hora que um vai procurar ver com os olhos do outro. Né? É um livro muito interessante. Eu li antes de casar. Eu li muitos livros antes de casar, depois que casei li menos. Amor, sentimento a ser aprendido. Amor é um sentimento que você precisa aprender a sentir. Parece estranho, né? Sentir amor é um sentimento, a gente tem que aprender a amar, porque amor não é só a lua cheia, tal, aquela coisa, né? A lua prateada, aquela coisa. Não, amor é você amar mesmo nas brigas, mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo quando você não tem nenhum motivo para isso, mas você ama, né? Mesmo que você... Né? No amor, a gente costumou definir o amor, Stephanie, como um sentimento, mas o amor, ele é mais do que isso. Ele é uma decisão, ele é uma doação. Amor não é só sentimento, não é só emoção. E às vezes a gente reduz o amor do casamento a isso. Se você não é feliz, então separa, tá? Você separa porque não é feliz naquele momento, mas aí você vai deixar os filhos felizes, você vai deixar a outra pessoa infeliz, tá? Por conta da sua felicidade, né? Então você casou pela motivação errada, né? Então, mas a gente vai ficar juntos aí? Não, aprende a se amar. Vocês têm uma aliança um com o outro, vocês são uma só carne, aprende a ser uma só carne. Agora, é claro, existem casos, né? E casos, tá? Tem casos que o marido espanca a mulher, se tem não tem jeito mesmo, aí depois já se esgotaram, vamos dizer, todos os recursos, aí é claro, né? Entra a questão da integridade moral e integridade física. Aí é claro, eu sou o primeiro a dizer, olha, pula fora desse relacionamento, porque não, entendeu? Mas esse é o último recurso. Amém? Quando começa, de fato, a interação entre os pais e os filhos? E quando acaba? É interessante essa. A interação dos pais com os filhos, quando é que começa? Começa no momento que a mulher diz assim, meu bem, estou ligeiramente grávida. Começa aí, né? Quando já há um ser sendo formado no ventre materno, e a ciência, olha só, Calvin, a ciência, ela está confirmando cada vez mais o que diz a Bíblia, embora a ciência seja ciência, né? seja o que é, né? Meio assim... não liga para as coisas espirituais, mas ela vem confirmando o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia não é um livro científico, é um livro teológico, né? E a ciência, então, ela tem descoberto que o feto, ele, assim que o coraçãozinho começa a bater, né? As crianças já começam a sentir, a criança já tem impressão digital. Tá? Até um aborto aos 3 meses de idade, um aborto, a criança, ela já sente. A criança, uma vez, isso há muito tempo atrás, eu vi um vídeo, porque nos Estados Unidos o aborto é liberado há muito tempo atrás, né? Acho que não tinha nem nascido ainda. Mas há algum tempo atrás, isso tem uns 30 mais anos, eu vi um vídeo, olha só, tem mais de 30 anos eu vi esse vídeo, sobre... o título desse vídeo era o grito mudo, um grito que ninguém ouve, alguma coisa assim, e passava um cinegrafista filmando um aborto no interior, né, do útero da mulher.
E as imagens, é claro que não são como hoje, né? As imagens de 30 anos atrás eram bem toscas, mas para o padrão daquela época, a gente via a criança lutando contra aquele instrumento que estava ferindo-a. A criança lutando ali dentro. E tanto o cinegrafista, o cara que filmou, que fez todo o trabalho de edição desse filme, e o médico que depois viu aquilo, ele disse: esse foi o último aborto que eu fiz na minha vida, e se arrependeu dos outros. Porque quando você não vê o que está acontecendo lá dentro, a luta de um ente que está indefeso, que não tem para onde correr, que está lutando pela vida, né? Quando você vê aquilo, pelo menos o médico, né, quando ele viu, ele ficou horrorizado. Um médico que já tinha feito mais de 5.000 abortos. Isso há uns 30 anos atrás. Então, a interação, amados, dos pais com os filhos começa no momento que a mulher diz: estou grávida. Aí já começa esse envolvimento. Olha, o pai, quando ele chega na barriga da esposa e começa a beijar e começa a acariciar, você pensa que a criança não sente? Ela sente. A criança sente. A ciência confirma esse negócio. Confirma isso, né? E é interessante que minha esposa, assim como psicóloga, ela tem se especializado em perinatalidade, né? Então, e às vezes eu, para ajudá-la, né, acaba aprendendo algumas coisinhas também, né, que é bom, e a gente aprende muita coisa. Então ela tem se especializado nisso. E um dia talvez a gente tenha, minha esposa às vezes, ela também não gosta de vir, né, a verdade é essa, que nem Stephanie no início, né, mas então ela tem aprendido muita coisa assim, que a criança já no útero, ela sente as impressões ao redor dela. Quando a mãe está triste, quando a mãe está alegre, quando o pai, quando ela sente o ambiente através das reações da sua mãe. Olha que coisa impressionante. É por isso que a interação entre o pai e os filhos já pode começar no momento que a mulher se sente grávida. E quando é que termina? Nunca termina. A não ser com a morte de um dos dois, né? Pai vai ser sempre pai e filho sempre filho. Verdade. A não ser que haja assim, por exemplo, o filho sai de casa para se casar com o caso dos meus filhos, né? Eles saem de casa, cada um tem suas casas, mas todo domingo falha um ou outro, né? A gente acaba se encontrando e então a gente está sempre junto. Tá? Até mesmo em termos de conselho, né? Tem hora que meu filho vem pedir conselho, só que hoje eu estou pedindo mais conselho para ele do que ele para mim, né? Tem hora que a chave vira, né? Vira a chave. É os filhos que começam a aconselhar os pais, principalmente nessa época das informações virtuais, que a gente não acompanha muito, né? E eu mesmo desisti. Ainda bem que tem Stephanie, né, e Dara aqui ajudando o programa para ele tratar com essas coisas de mídia, né, Instagram. Não sei mexer no Instagram até hoje, né? E é tão fácil, só que é coisa fácil que para minha cabeça acaba não sendo tão fácil quanto se eu fosse mais jovem. Bom, o que mais? Conflito na geração. Das gerações, né? Que Conflito é de gerações. Como lidar? Meu Deus, como lidar com conflitos de gerações? É interessante isso. Tem uma reflexão que diz assim: o que o filho pensa do pai? Não sei se vocês já viram. Né? Vou ver se eu me lembro. Aos 6 anos, o filho elogia o pai. O papai é grande, sabe tudo. Aos 12 anos, fala: quero ser como meu pai é... Aos 18 anos, o filho diz: parece que papai se confunde em algumas coisas que diz. Aos 30 anos, ele diz: papai está desatualizado. As ideias dele não são da nossa época. Aos 40 anos, ele diz: na minha idade, papai seria hoje um sábio. E quando o pai morre, ele diz: na verdade, meu pai era o maior sábio que eu já tive. Pena que eu compreendi tão tarde.
Então, conflito de gerações, né? O adolescente ou o jovem, ele tá, vamos dizer, atrás dos pais, né? Por exemplo, o que eu já vivi, meus filhos estão vivendo hoje. Então, há aí um conflito, porque o filho, principalmente na fase da adolescência e na juventude, né? Da juventude, ele é naquela fase de estar redescobrindo a roda, né? Então, parece que está sempre descobrindo algo. Não, tá tudo bem, essa é a geração dos jovens, dos adolescentes dessa época, né? Então, a gente está, digamos, passando o bastão para os filhos. Mas existem experiências que são vividas, mesmo que mude os conceitos, mesmo que mudem as linguagens, mesmo que mude a moda, mesmo que mude a sociedade, mas existem padrões de comportamento que são pétreos, principalmente se você é evangélico, ou sobretudo se você é um ser humano, né? Então, as experiências, elas ficam. E, é claro, o que o pai vai compartilhar com o filho, muitas vezes o filho até retorna e fala: pai, isso aí é na tua época, isso é na tua época. A gente ouve muito isso. Gente, eu já sou avô, né? E bom, meus filhos, eles interagem comigo, eles não falam dessa forma assim, contestando. Aliás, a gente tem até um bom relacionamento. Por quê? Porque tem algumas coisas que eu peço conselho para o meu filho, como já falei, né? Dessa atualidade que eu não entendo mesmo, coisa de tecnologia, meu filho é formado nisso, né? E minha filha é advogada. Então a gente interage naquilo que eles conseguiram ir mais longe do que eu, em termos de profissão, né? De estudo, inclusive. Aí, é claro, eles me aconselham. E eu recebo de boa, porque não, isso aí realmente você está à frente do meu tempo. Agora, em termos assim de vivência, criação de filhos, por exemplo, os filhos da Juliana, minha filha, um tem 9 e outro tem 3 anos. E às vezes ela vem pedir conselho para nós, para a mãe dela, sobre determinada situação. E vai chegar na fase da adolescência deles, que a gente vai também, olha, é assim, quando vocês eram adolescentes, a gente, né, fez dessa forma e tal. E muitas vezes, não precisa, assim, necessariamente o filho reproduzir o que os pais foram, em grau, gênero e número. Até porque, assim, não, meu pai era carrasco, eu vou ser carrasco também, aprendi com meu pai. Não, você pode aprender o que é bom, o que é construtivo do teu pai e passar, e aquilo que foi nocivo para você, claro, você não vai reproduzir. Ou vice-versa, né? Aquilo que seu pai foi de bom, que acrescentou, que agregou à sua existência, né? Então você vai transferir para os seus filhos. Tá? Então daí a importância da gente trabalhar essa questão. Agora, por que muitos filhos discutem com os pais, até muitas vezes desrespeitam-no, tá? Por conta desse conflito de gerações, porque muitas vezes, primeiro, o pai falhou na adolescência. Em algum momento da idade do filho, o pai falhou na comunicação, falhou na presença. E aí, quando vai, então, interagir com o filho, quando ele percebe que agora ele tem um adulto com quem conversar, agora é o filho que vê no pai um estranho. E aí, também isso favorece o conflito de gerações, né? Quando há uma construção, um diálogo, desde a infância até a parte adulta, então esse conflito de gerações, eles vão diminuindo, porque o filho, ele compreende a fase que o pai está passando e algumas dificuldades que o pai tem em relação vamos dizer, a tecnologia hoje, né? Então, e o filho, ele vai viver experiências de vida que vai precisar do conselho do pai. Então, quando desde cedo houve esse caminho construído, esse caminho de diálogo construído, esse conflito de gerações, eles podem até existir, mas eles vão ser minimizados porque já havia uma construção de relacionamento logo no início. Então, é muito importante isso. Construção do relacionamento com os filhos. E aí, quando chegar na fase do conflito de gerações, os impactos serão bem menores. Verdade. Quais os impactos a separação dos pais podem causar nos filhos? São umas perguntas assim bem fortes, né? É. Mas antes quero dar um alô aqui para o meu querido irmão Fábio Rodrigues. Boa tarde, paz, pastor. Boa tarde, irmão Rodrigo.
Fábio. E Raquel Lopes também. Estou amando o tema, muito bom. Ensinamento para os meus netos. Deus os abençoe. Um abraço, Raquel Lopes. Deus te abençoe, amada. Então, o impacto... Qual a pergunta? Repete aí. Falei. Quais o impacto que a separação pode causar na vida dos filhos? Separação dos pais. É crucial que os pais, quando eles se desentendem e eles têm filhos, principalmente se os filhos são pequenos, principalmente, né? Se os filhos são pequenos, essa separação ela tem que ser muito bem trabalhada, porque não são só envolvidos nessa separação um homem e uma mulher. Tem outras pessoas que estão em processo de formação, que são filhos de vocês, que vão sofrer mais com isso, porque quem mais sofre da separação dos pais é justamente aqueles que não tem nada a ver com a briga e que são os mais indefesos, que são os filhos. Então, eu, por exemplo, eu perdi meu pai, eu tinha de 3 para 4 anos de idade. E fui criado sem pai. Então, eu sei o que é ser criado sem pai. E uma das coisas que eu tive que aprender a ser pai, porque eu não tive uma referência paterna para mim ser pai. Então, eu aprendi a ser pai, graças a Deus, depois convertido. Né? Ouvi muitos conselhos, li muitos livros a respeito disso. Tá? E minha esposa também me ajudou muito. Acho que Deus ele uniu e falou, não, olha, alguém para aguentar você vai ter que ser essa aqui, porque outra não vai servir. Então, minha esposa me ajudou muito nesse processo, Stephanie, porque confesso que em alguns momentos assim de aconselhar meu filho, ou de corrigi-lo, ou de trabalhar com ele na adolescência, eu tive dificuldade porque eu olhava para a minha vida passada e eu não via uma referência a quem me reportar. Daí a importância, né? A gente reproduz, né, o nosso relacionamento com os nossos pais. Ou reproduz ou aprende, né? Talvez nem sempre reproduz, mas você aprende esses relacionamentos. Então, como eu não tive pai, nem na minha infância, nem na minha adolescência, em nenhum momento da minha vida, só tive a mãe. Tá? Então, em algumas situações da vida dos meus filhos, eu tive dificuldade. Me faltou respostas. E justamente as respostas que eu não tive quando era filho e precisava de um pai. Olha só. Então, assim, isso é uma experiência que eu tive que não precisa ser a sua, mas que pode, de repente, ser. Pode, de repente, um pai está passando por esse problema, não sabe como aconselhar o filho em determinada situação, porque ele também não teve um pai ou porque os pais separaram desde pequeno. Né? Então, quando há uma separação dos cônjuges, tá? A criança ela fica vulnerável emocionalmente, mesmo que ela tenha todo o cuidado. O pai vem visitar, a mãe vem visitar, não sei. Mas o importante para o filho, amado, é a comunhão dos pais. Para o filho, na cabeça dos filhos, os pais, eles são um só. É como Deus fala, né? Uma só carne. Quando falta um, ou quando um separa do outro, o filho sempre sofre. Você pode observar que quando um casal está num processo de separação, se separa, o filho começa a ir mal na escola e começa a dar sinais de comportamento. O comportamento dele muda na escola, nos relacionamentos e tal. Por quê? Porque ele sente o impacto dessa separação. E hoje está muito comum separação. Parece que viralizou, banalizou-se os divórcios, os números de divórcios, né? Banalizou-se. Hoje, por qualquer coisinha, as pessoas se separam. Parece que o casamento hoje é mais por conveniência do que por compromisso. As pessoas não têm mais aquele compromisso de aliança. Qualquer sinal de desavença, qualquer coisa assim, separa e muitas vezes deixam os filhos marcados. E esses filhos um dia vão constituir as famílias deles. E como será a base dessas famílias? Muitas vezes, se eles não forem convertidos, se eles não forem instruídos, se eles não forem curados disso, eles vão reproduzir na família que eles vão constituir mais tarde o mesmo que aconteceu com os pais. Né, os pais deles. Então isso é muito sério, tá? Quando a gente fala assim de separação de casais,
Tá? Deus, ele criou o homem para ser como uma mulher, uma só carne. Essa questão de ser uma só carne, amada, ela é tão crucial. Quando Deus, ele diz, e serão os dois uma só carne, ele quis dizer assim, serão inseparáveis. Porque quando você separa a carne uma da outra, você sangra, você machuca. E sempre numa separação, há mágoas, há pessoas machucadas, né? É claro que há situações e situações, mas aí no caso, né, você que é de alguma igreja, faz parte de alguma igreja, seja católica ou protestante, né, tiver em fase de separação, busque conselhos. Pode ser que haja outra alternativa, pode ser que um conselho de alguém que não tem nada a ver com a briga de você, não tem nada a ver com a história, faz você enxergar o outro lado da questão, faz você compreender o lado do outro, enfim, aconselhamento nunca é demais. Né? Mas busque. Às vezes as pessoas elas se separam ou partem para atitudes radicais justamente porque não buscaram conselhos. Se tivessem ouvido conselhos, teriam tomado outras atitudes. Então é bom buscar, né, aconselhamento. Se você está passando por crise no casamento, passando por alguma dificuldade no seu relacionamento, né, com seu cônjuge, procure aconselhamento, procure seu pastor, procure alguém, procure ajuda, tá? Porque muitos casamentos têm sido restaurados por conta de conselhos dados. É isso. Amém. Eu acho que está escrito qual a revelação da Bíblia na orientação dos filhos. Tá. A relevância, né? Relevância. A relevância. Qual a relevância, né, da Bíblia na educação dos filhos? A Bíblia, eu costumo dizer, amado ouvinte, meu irmão que está aí ouvindo, assistindo, que a Bíblia ela é um manual de instruções. Assim como você compra um computador, você compra uma máquina, você compra um celular, qualquer coisa que você compra, até um chuveiro, uma resistência de chuveiro, vem ali como instalar, né? Vem um manual de instruções. Você compra um carro, vem um manual de instruções. Você compra, esse dia eu comprei um teclado, vem um manual de instruções dessa grossura, assim, com tanta coisa, que ele tem muitos recursos, né? E até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa no teclado, que para quem não sabe, sou professor de música também, e algum recurso que eu vou ver no teclado, eu vou lá no manual de instruções para poder saber como é que usa aquele recurso do teclado. Então, a nossa vida é uma máquina também, só que é a máquina mais complexa que existe e a mais completa, porque é uma máquina vamos dizer assim, como é que fala? Que se autoprograma. Não é como o computador que você programa, você instala um programa no computador, você deleta, você tira, você modifica, né? Uhum. Não. Você é uma máquina inteligente e tem inteligência própria. Você é a única máquina que tem vontade própria, que pensa por si mesmo, que é autônomo. Você é uma máquina autônoma. Só que isso implica em responsabilidades, né? Tá aí o problema. E aí você tem um manual de instruções. Por isso que o manual de instruções, acho que o maior manual de instruções que eu conheço é a Bíblia, né? Assim, de todos os manuais de instruções que existem. Por quê? Porque a Bíblia ela vai falar de como você tratar do seu corpo, tratar da sua vida. Então a Bíblia ela vai ter conselhos para você, dicas de como você tratar a mulher, de como você tratar os filhos, dicas de como você conviver com as outras pessoas, dicas de como você estar em paz com você mesmo. Então a Bíblia ela tem orientações para todas as questões da sua vida. Agora, é claro, é preciso ler, é preciso se orientar por ela. E aí, dizem, né, eu ouvi dizer que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Interessante, né? Tem tantos livros que a gente lê aí, mas o autor você nem sequer conhece, né? Mas a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Porque quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo, né? E ele, então, ele traz a você o conhecimento. A Bíblia diz, Jesus fala, né? Quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. Ele há de guiar vocês a toda a verdade. Então,
Amados, essa é a relevância das Escrituras para nós. Lá no livro de Deuteronômio, Stephanie, Deus fala para Moisés, ou Moisés, né? Fala para o povo de Israel: olha, esses mandamentos que hoje te ordeno estarão contigo no teu coração, e você ensinarás aos seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Enfim, era para o povo de Israel ensinar a Torá, todo o conselho de Deus, para os filhos, né? Desde o nascimento até o final. E eles levaram isso muito à risca. Só que, infelizmente, é claro, com o tempo se perdeu. Mas a ideia era que jamais eles deixassem de ter aquela conexão, aquela fé no Criador. Consultar sempre o manual de instrução. E hoje nós temos, né, além do Antigo Testamento, nós temos também o Novo Testamento, que são os ensinamentos de Jesus, né, dentro do contexto de todo o plano de Deus para a humanidade. E quando a gente observa, né, as epístolas, os evangelhos, os conselhos de Jesus, os conselhos dos apóstolos, e a gente segue a risca, segue direitinho o que está escrito ali, não tem como errar, né? Jesus diz para os fariseus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a relevância da Bíblia é essa: ela nos ensina o caminho que nós devemos seguir e nos afasta do pecado. Alguém presenteou um novo convertido com a Bíblia e colocou a dedicatória dizendo assim: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Nossa. Né? É isso. Tem mais? Tem. Que conselho você daria aos pais que não fizeram o dever de casa? É possível recomeçar? Esse é difícil. Interessante que esses dias eu estava pregando sobre o tempo, né? O tempo. O tempo, ele é o bem mais precioso que a gente tem. Ele vai até mais do que dinheiro. Pior que a gente desperdiça tempo, né? E é a coisa mais valiosa que a gente tem, porque você nunca recupera tempo. Você nunca recupera tempo. Você recupera dinheiro, mas tempo não. O tempo passa, né? E o tempo que nós estamos vivendo agora, ele nunca mais vai ser revivido. Ele passou, vai ser... Daqui a pouco esse tempo é passado, né? Vai ser passado. E eu errei muito com meus filhos, eu errei muito com a minha esposa, e agora, né? Eu não fiz o dever de casa, eu não aprendi a ser pai, né? Porque eu tive uma infância, vamos dizer assim, ou uma vida pregressa, assim, longe dos caminhos do Senhor, e me converti já era pai e tudo, e agora estou com dificuldade e tal. Olha só, existem pelo menos duas coisas que a gente pode incluir nesse processo aí do caminho de volta. Primeiro, sempre haverá espaço para o perdão. E perdoar parece que é a chave, ou pedir perdão. Perdoar e pedir perdão são as chaves de um recomeço, né? Então, a maioria dos recomeços, quando envolve outra pessoa nesse recomeço, muitas vezes a chave é o perdão, a confissão do erro. Às vezes os pais, eles não gostam muito de pedir perdão para as esposas e nem para os filhos. Pais que têm dificuldade de pedir perdão para os filhos, né? E quando o pai tem essa dificuldade, ele constrói uma barreira, ou ele mantém uma barreira, né? Mas quando o pai pode chegar para o filho: ô filho, olha, eu errei, eu exagerei com você, me perdoa. Gente, isso aí para o filho é algo assim mágico, né? É tremendo, sabe? Dá um restart assim na mente do filho. Puxa vida, meu pai reconheceu o erro. Então o filho vai entender, né, que o pai erra, mas procura se redimir do erro. Isso é tão relevante, tão importante para o filho, tá? Então é sempre tempo de recomeçar, tá? Só não tem jeito para a morte, né? E mesmo assim, se Deus tiver um propósito, ele vai lá e ressuscita, mas né? Ele vai lá e ressuscita dos mortos. Mas para você recuperar o tempo perdido, talvez não haja tempo para isso, mas você pode se programar para aproveitar o tempo que ainda virá, né? Então você tem que olhar para frente. Se você olhar para frente, você vai ver que você tem tempo e você vai ter novas oportunidades. Deus vai dar novas oportunidades para você se redimir.
Mas o caminho é sempre o caminho do perdão, o caminho da mudança, porque para você ir lá e pedir perdão e fazer tudo errado do jeito que você fez antes, às vezes é aconselhável até nem tentar, porque vai doer mais, né? Uma traição já é difícil de suportar, agora imagina uma depois da outra, né? Então vai ficando cada vez mais pior, né? Tem cada vez a redundância, ficando cada vez pior. Mas é sempre tempo de recomeçar, né? De fazer. E muitas vezes, amados, pasmem vocês, muitas vezes, quando você se prontifica a um recomeço, a recuperar de volta aquele relacionamento, seja com o cônjuge, seja com o filho, tá? Ainda que tenha passado muito tempo, o filho já cresceu, a esposa já né, envelheceu, vamos dizer assim, ou alguma coisa assim, sei lá. Contanto que não tenha casado de novo, né, que complica mais. Mas sempre que der, sempre que há essa possibilidade, faça isso. Sabe, Stephanie, muitas vezes a gente dá mais atenção para a pessoa depois que ela morre. Aí a gente vai levar flores, a gente vai elogiar, a gente vai até rezar uma missa para ela. Fazer até um culto em homenagem a ela. Mas enquanto está viva, a gente não liga, não dá importância, né? E parece uma coisa assim, inerente ao ser humano. Por ocasião da queda, suponho. Que a gente só valoriza as coisas depois que perde, né? Esqueci o nome, fugiu o nome. Kelvin. Só valoriza, e muitas vezes a gente só valoriza as pessoas depois que perde as pessoas. Você pode ver que num culto fúnebre sempre vai ter gente para falar bem daquela pessoa. E acho que se a pessoa estivesse viva no túmulo lá, ô seu descarado, por que desculpe o descarado, tá, mano? Ô seu infeliz, por que você não falou isso quando eu estava vivo? Deixa para falar depois que eu morri. Por que não trouxe as flores quando eu estava vivo? Eu estava tanto precisando de um abraço, de palavras de ânimo, de afeto. Agora que eu já morri, você vem dizer todas essas coisas. Tudo bem, é válido, né, também. Serão, vamos dizer assim, homenagens póstumas. Mas por que não fazer isso em vida? Por que não entregar flores em vida? Por que não elogiar em vida? E aí você não vai ter de que se arrepender. Tem tanta gente que se arrepende depois que perde a pessoa, né? Puxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não tentava, né? Então, aproveita e fazer em vida. Sempre há tempo de recomeçar, né? Sempre há tempo para recomeçar. Um filho que está distante, saiu de casa, vai atrás, vai procurar, vai restabelecer o relacionamento. Ah, mas ele já tem família dele, já cresceu. Não, mas você ainda é pai. Ou o filho, né? Ah, mas meu pai... Tá, não, mas você ainda é filho. Tenta mais uma vez. Tente outra vez. Tem uma música que diz, né? Tente outra vez. Tá? Então é isso, amados. E assim nós encerramos nosso bate-papo de hoje aqui. Né? Já são 17 horas. Ixi, era para ter terminado mais cedo, inclusive. Acabei empolgando. E semana que vem a gente estará de volta e com outro tema, né, que a gente vai mandar depois para você. E é isso aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando você. Espero que esses esclarecimentos tenham servido de alguma forma para nortear a sua vida, tá? E esse vídeo vai ficar disponível, né, no YouTube, tá? Então, fica aí de boa. Que Deus te abençoe. Obrigado, Stephanie, pela sua participação. Sei que foi muito penoso para você, foi difícil convencê-la, viu, amado? Mas ela é uma guerreira, mulher de Deus. Dara deve estar orgulhosa de você. Ela me paga mais tarde. Dara, Deus abençoe sua vida também. Fez muita falta aqui. Kelvin, muito obrigado pela sua companhia aqui, né? Kelvin não fez nada, mas foi uma ótima companhia, né? Não fez nada. Mas foi uma ótima. Estamos, então, encerrando o programa. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.